Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Quarta-feira, hoje é exatamente 12 de julho, 7 horas da manhã. Bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigado a todas as pessoas que já estão por aí nas nossas redes. Está aberta a rede Desperta. Estamos transmitindo em vários canais. Quero dar primeiro bem-vindo para todo mundo que está aí nos canais do ICL, do Eduardo Moreira, no meu canal lá no Instagram, no YouTube também. E também, esta semana, novidade, começamos da a transmissão pela TVT em São Paulo, pela Rádio Brasil Atual em São Paulo também e pelos amigos queridos lá da TV Querimurê da Bahia. Portanto, este programa, Pedro Falcão, ele se espalha. Ele se espalha. Não é só vírus que se espalha não, né, Pedro Falcão? Coisa se espalha também. Então, se você não conhece, o Desperta ICL é um programa que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, em ponto. E o que nós fazemos aqui? A gente vai ler a imprensa juntinho com vocês para sacar o que é que está rolando no dia, no mundo também. E claro, a gente discute aqui o contexto das notícias, o porquê das notícias. Prazer de muitos colegas meus da imprensa, mas o meu trabalho aqui não é agradar colega jornalista, mas deixar vocês que estão assistindo o programa bem informados, tá bom? Gente, antes de mais nada, recados importantes aqui. Primeira coisa, mandar um abraço para o meu querido César Calejon, que ontem lançou o seu livro, Esfarrapados. Então, quem quiser dar uma olhada no livro do César, procura aí nas melhores livrarias do ramo, né? Lançou ontem lá em São Paulo, infelizmente não consegui estar no programa. E uma outra coisa importante para quem está no sul do Brasil, já avisei isso ontem, tem um alerta importante de tempestades muito fortes. Para quem está preocupado com a minha tosse persistente, quero avisar que eu fui no médico ontem, tá? Finalmente. Um monte de gente todo dia aí, né, falando para cuidar da tosse. Já estou atrás disso, aparentemente não é nada demais, tá, gente? Vamos dar um jeito, já estou me medicando. Ciclone, né, no sul do Brasil, que é importante porque daqui a pouco eu vou explicar por dois motivos que estão ligados, né? Falamos disso ontem. Então, ciclone deve atingir Rio Grande do Sul na quarta-feira, já contabiliza estragos em Santa Catarina. Nós avisamos ontem, né, as pessoas que estavam no sul do Brasil e em outros estados para ficarem de olho. Dá uma olhada aí, ó, isso aí possivelmente é um galpão, né? É um clássico lamentável já, na verdade, em relação ao que vem acontecendo no Brasil. Em relação à emergência climática, essas cidades pequenas, principalmente, são destruídas, né? Principalmente no sul do Brasil. Então, isso pode impactar aí outras cidades também no Rio Grande do Sul hoje, então fica de olho, principalmente se você mora na zona rural, lugares mais descampados, cuida dos animais, guarda os bichinhos lá, né, no lugar apropriado, tenta se proteger o máximo que der. Eu sei que muitas vezes não há estrutura para isso, mas fica o alerta, fique em lugares longe de água, de córregos, de rios, porque quando acontece isso também pode repentinamente o rio subir e isso pode causar estragos e fatalidades. Então preste atenção nisso, tá? E aí, hoje tem um jogo importantíssimo, não só por ser do Grêmio, porque quando é do Grêmio é mais importante, né, Pedro Falcão? Isso aí, mas não só por ser do Grêmio, mas a Prefeitura de Porto Alegre pediu para que o jogo entre Grêmio e Bahia pela Copa do Brasil hoje fosse adiado. O prefeito mandou um ofício para a CBF e para a Federação Gaúcha de Futebol por conta dessa perigo, né, de ciclone no Rio Grande do Sul. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, solicitou o adiamento do jogo entre Grêmio e Bahia, marcado para as 19 horas dessa quarta-feira, a volta das quartas de final da Copa do Brasil. A justificativa justamente é um ciclone extratropical que tem previsão de atingir o Rio Grande do Sul. Então, quem pretende se deslocar para o jogo, atenção, fique de olho nos meios de comunicação hoje, ao longo do dia. Por que eu estou falando isso? Muita gente sai do interior do Rio Grande do Sul e região metropolitana para ir ao jogo. Esse é um jogo importante, chegando já nas semifinais, possivelmente, né? Um dos dois times chegará, né? Da Copa do Brasil. Então, muita gente vai se deslocar. É perigoso, sim, se deslocar também em estradas durante esses eventos climáticos. Então, preste atenção até o limite que você pode sair de casa para saber se vai rolar o jogo, e mesmo que o jogo não for adiado ou cancelado, não, adiado, fica de olho nas condições meteorológicas para não pegar a estrada no meio de um ciclone, tá bom? Então, do Nordeste, será que já pegou avião? O pessoal do Nordeste possivelmente já deve ter vindo, né? Quem veio, né? Então, infelizmente, talvez pode perder o jogo, né?
Ainda não é confirmado, mas está aí o pedido da prefeitura. Veremos como as coisas se desenvolvem nas próximas horas, tá bom? Vamos lá, então. Notícia hoje lá do blog do Fausto de Macedo, do Estadão. Bolsonaro vai depor a PF sobre suposta trama golpista com Marcos Duval. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem nova oitiva marcada com a Polícia Federal para esta quarta-feira, portanto, hoje. O depoimento dessa semana ocorre no âmbito das investigações a respeito de uma suposta reunião golpista denunciada pelo senador Marcos Duval, que envolveria, além de Bolsonaro, o ex-deputado Daniel Silveira. Essa reunião, como é muita treta neste Brasil, a gente vai lembrar. Vocês lembram dessa reunião? Marcos Duval teria se encontrado com Jair Bolsonaro e Daniel Silveira. O objetivo da reunião, basicamente, resumindo, né? Grampear o Alexandre de Moraes, tá? Essa era a coluna, né? A espinha central da reunião. Grampear o Alexandre de Moraes em uma reunião que o Marcos Duval marcaria com ele e tentar aí, de algum modo, fazer algum tipo de chantagem com eventuais coisas que Alexandre de Moraes poderia falar. Essa era a reunião. Depois, Marcos Duval, como já falamos no programa algumas vezes aqui, eu acho que não está mais no dicionário na categoria de palavras de baixo calão, então podemos falar, Marcos Duval é piroca, né? É um cara meio piroca. Então aí depois, né? Tá? Pode? Não pode? Agora não sei, cara. Agora já era. Mas de fato, fazer o quê? A gente precisa classificar, né? O ser humano, ele vive de classificação, né? Isso é a classificação da natureza, né? Então está classificado, Marcos Duval. Depois mudou de versão 1000 vezes, falou que era um golpe dentro de um golpe, que era uma farsa para tentar mexer com a opinião pública, usar a imprensa. Estou falando, gente, esse cara, para além do absurdo desse cara continuar senador, aliás, agora está licenciado, né? Pediu licença no Senado, para além do absurdo desse cidadão continuar senador, porque a princípio o pessoal lá da Comissão de Ética do Senado não se importa que um senador se ocupe, né, ocupe o mandato para fazer essas coisas que ele faz. Para além disso, ele é meio tantã mesmo, tô falando sério. O Marcos Duval, ele é um cara já conhecido, desde que se elegeu 4 anos atrás, já conhecido pelos colegas jornalistas que fazem a cobertura em Brasília, como sendo um cara que tem, assim, digamos assim, um cérebro exótico, tá? Bom, Pedro Falcão, a gente não fala mais piroca aqui, né? Um cérebro exótico, tá? Então, o Bolsonaro presta depoimento hoje, né, numa oitiva determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, ainda em junho, logo depois que os endereços lá de aliados do Bolsonaro foram alvo de busca e apreensão. Já é a quarta vez, tá, gente, que o Bolsonaro vai depor lá na Polícia Federal. Já depôs outras 3 vezes, essa é a quarta. Como eu falei ontem, sei que ainda não é suficiente, sei o desejo de muitas pessoas que nos acompanham aqui e outras pessoas pelo Brasil e pelo mundo, porque muita gente no mundo todo deseja que o Bolsonaro tenha um fim condizente com o que cometeu nos últimos anos. Não será esse, mas tenho certeza, é um pouco de alívio, pelo menos para mim, saber que o Bolsonaro está se incomodando todos os dias, tendo que ir em delegacia, tendo que fazer depoimento, tendo que se reunir com advogado, tendo que pensar em defesa, aquela coisa toda. Isso aí acreditem em mim, que eu tenho experiência com isso. Isso é um saco de fazer. Ocupa tempo, causa estresse, causa incomodação. O cara não está curtindo a vida de ex-presidente, né? Ele está lá se incomodando com a justiça. Mais 15 inquéritos no TSE, o Bolsonaro tem para responder, não nos esqueçamos. Mais várias ações penais que pesam contra ele, da primeira instância até o STF. Então, o Bolsonaro, nos próximos anos, que aliás está inelegível, para a gente não esquecer, né? Inelegível, vai se incomodar muito com a justiça. O que vai acontecer no final, não sabemos. Mas pelo menos as coisas estão andando mais ou menos a contento. Eu, pelo menos, fico feliz em ver o Bolsonaro tendo que sair de casa, colocar uma roupa, né? Tirar a samba canção lá e ter que ir lá para a delegacia. O cara tem que ir para a delegacia prestar um depoimento, né? Vamos lá para a revista Fórum. Benedito Gonçalves deixa Carla Zambelli mais perto da cassação e da inelegibilidade. A deputada federal Carla Zambelli, alvo de inquéritos no âmbito criminal, enfrenta também processos na Justiça Eleitoral. E após decisão de segunda-feira do ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, está cada vez mais perto de ter o seu mandato cassado
e de ser declarada inelegível. Carla Zambelli, para a gente lembrar, deputada que caminhou com uma arma em punho em plena cidade de São Paulo, atrás de um homem negro, talvez não por acaso, né, com o qual ela tinha tido uma discussão. Ela pegou, sacou uma arma, ela e um segurança saíram atrás do cara, parecia uma cena de bang bang, e essa cidadã segue sendo deputada, né? De novo, aparentemente, a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados acha super ok um parlamentar agir do jeito que age. Depois não reclamem, né, senhores deputados? Depois não reclamem. Gonçalves, que é o corregedor-geral eleitoral, despachou determinando que 2 ações contra Zambelli sejam remetidas à Justiça Eleitoral de São Paulo, o que deve acelerar o processo, segundo a análise aqui da revista Fórum. Ambas as ações acusam a deputada bolsonarista de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação para a divulgação de notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Ou seja, as representações contêm o mesmo teor daquela que fez o TSE sentenciar Jair Bolsonaro a 8 anos de inelegibilidade. De novo, né? Me chama muito a atenção que a pessoa ter, não que não seja grave, óbvio, mas ter espalhado notícias falsas sobre o sistema eleitoral, que é o que essa pessoa faz aí desde sempre, né? Foi eleita por um sistema que ela fala que não funciona, que, aliás, se não funciona, a gente pode tirar o mandato dela, né? Porque se não funciona, vamos lá, vamos tirar esse e vamos falar que os votos dela não valeram nada também. Mas isso dependa do Tribunal Superior Eleitoral, a Câmara dos Deputados não faça absolutamente nada com uma deputada pistoleira, né? Porque é a cena que a gente viu, ela estava com uma pistola na mão, correndo no centro de São Paulo, mirando em um homem que tentava fugir dela, né? Então a deputada pistoleira que fez uma cena de bang bang durante a eleição, a Câmara nem aí. A gente tem que depender do TSE para ter uma ação com uma coisa que é grave também, mas a outra coisa também é grave e absolutamente nada foi feito nesse tempo todo. Você lembra o que ela alegou? Que Não. ela foi empurrada. Foi empurrada, aí o vídeo mostra que não aconteceu nada. Ela caiu. Isso. Não, ela tropeçou. Não, ela fez aquele, ela se jogou na área para marcar pênalti. Nossa. É o que mostra o vídeo, né? Ela fala que foi empurrada pelo homem, né? Que estava discutindo com ela. E aí o vídeo mostra que ela fez o clássico, se jogou na área. Diferentemente do pênalti que não foi dado contra o Grêmio, que aquele foi pênalti, né? No jogo do Botafogo, a Carla Zambelli simulou o pênalti e não tomou nenhum amarelo. Esse é o resumo da história. Quase deu um vermelho pro cara, né? Vermelho na vida real. O cara tava morrendo de medo, né? Eu também sairia correndo de uma pistoleira que corre atrás de mim com uma pistola em punho. Eu tô fora, né? Muito bem, o Walter Delgatti, né, conhecido aí como o hacker de Araraquara, na verdade o hacker da Vaza Jato, né, vocês acompanharam os movimentos do Walter Delgatti, né, ele foi preso pela Polícia Federal, acusado de ser um dos hackers, talvez o principal, né, das mensagens da Vaza Jato. Ele estava muito tempo enrolado com a justiça, por conta desse caso e de outros casos precedentes também, e acabou, durante a campanha eleitoral, se aproximando da Carla Zambelli e do Bolsonaro. Isso foi noticiado pela revista Veja na época, né? E falava-se que o Walter Delgatti trabalharia de algum modo na campanha do Bolsonaro. Muito bem, agora o Walter Delgatti reaparece nas notícias. E o Marcelo Heiler, aqui, da revista Fórum, noticia que a vida da deputada federal Carla Zambelli, da qual estamos falando aqui, né, deve se complicar ainda mais nos próximos dias, pois, segundo a apuração da jornalista Andréa Sadi lá da Globo News, publicou ontem na Globo News e também no seu Twitter essa apuração, Walter Delgatti, também conhecido como o hacker de Araraquara, o hacker da Vaza Jato, né, delatou a deputada Zambelli à Polícia Federal. Para obter a sua soltura, Walter Delgatti, que estava preso por violar determinações judiciais, disse em depoimento à PF que a deputada federal Carla Zambelli lhe pediu para invadir as urnas eletrônicas e, caso não conseguisse, que tentasse invadir o e-mail e o telefone de Alexandre de Moraes. Isso aqui tem duas coisas, eu vou até levantar. Isso aqui tem duas coisas legais para a gente comentar. Primeiro, a gente agora começa a entender por que os bolsonaristas tinham medo de fraude nas urnas, porque aparentemente a Carla Zambelli estava tentando fraudar as urnas. Descobrimos, Pedro Falcão. Tá aí
Jair, muito obrigado por nos alertar. O Jair só esqueceu de falar quem era. Por que os bolsonaristas tinham tanto medo de fraude nas urnas? Agora, aparentemente, nós sabemos. Por quê? Porque a Carla Zambelli pediu para o Walter Delgatti invadir as urnas eletrônicas. Então, quem era o grande, né? Qual era o grande problema das urnas? A Carla Zambelli, né? Graças a Deus, aparentemente o Walter Delgatti não conseguiu fazer isso, até porque eu não sei se a Zambelli sabe, talvez quem está nos assistindo, muita gente possa ter esquecido também. A urna eletrônica não está conectada na internet, então não tem como você invadir as urnas eletrônicas, entendeu? É uma questão física, né? A urna eletrônica ela não é metafísica, ela não vai se conectar num sistema, né? Pela alma dela, não existe, né? Ela precisa de um cabo, de uma estrutura. Ela não está conectada na internet, tá, gente? Urna eletrônica não conecta-se à internet. Então, é materialmente impossível que isso seja feito, tá? Para invadir as urnas eletrônicas. E a outra coisa é que, assim, eu achei muito legal isso aqui, né? Porque, assim, é uma coisa quase de firma, né? Sabe aquela coisa de firma, Pedro Falcão? Você trabalha na firma e seu chefe fala o seguinte: Pedro Falcão, você pode invadir as urnas para mim? Daí, se não der, daí você vai lá e invade o e-mail e o telefone do Alexandre de Moraes, tá? Assim, se não der, isso aqui é plano B. Se você não conseguir invadir as urnas, você invade o e-mail e o telefone do Alexandre de Moraes. Só isso. Me entrega isso aí, final do dia, expediente, bate o ponto e vai embora. Eu vou ganhar um aumento? Não sei, não. Não, aparentemente, aliás, o Delgatti falou que a Zambelli deu calote, né? Ele não pagou. Tem mais isso. Não vai ganhar aumento nada. Vai trabalhar de graça. Tá trabalhando para Carla Zambelli, meu filho. A pistoleira dos Jardins, tu acha que tu vai ganhar dinheiro, rapaz? Ela tá fazendo vaquinha para conseguir pagar os processos. Ela tá fazendo vaquinha? Ela fazendo um vídeo. É mesmo? Tava fazendo dinheiro. Deve ter uns iluminados que mandaram dinheiro já para ela, né? Ai, cara. No depoimento à Polícia Federal, Walter Delgatti também teria revelado que o pedido de Carla Zambelli foi feito em setembro de 2022, durante um encontro dos dois na rodovia dos Bandeirantes, que é muito aleatório, né? Onde é que será que eles se encontraram? Num Carrefour, será? O que tem na rodovia dos Bandeirantes, além da estrada? Eu não sei mesmo. O que tem, será? Aí. O pessoal lá de São Paulo tem que falar pra gente. Será que tem um Carrefour ali? Tem o quê? Tem um macro atacadão? Imagina os dois, cena de filme, os dois fingindo que estão comprando coisa e falando, ó, entra lá na urna. Se não der, entra no e-mail do Alexandre de Moraes. Se não der, né? Talvez deve ser de linha, Rota 66, né? Deve ter uma Radiator Springs lá. Pode ser. Imagina aquela Zambelli de Harley Davidson, né? Pistolando para fora, assim. É a cena, Pedro Falcão. Ai, Walter Delgatti admitiu à Polícia Federal que não conseguiu invadir o sistema de urna eletrônica e nem o celular do ministro Alexandre de Moraes. Demitido! Não conseguiu fazer o negócio até às 5 da tarde. Bateu o ponto, foi embora, chegou lá a Zambeleta, olhou lá em cima da mesa, não estava o relatório. Por isso que não pagou, né? O Delgatti falou que ela não pagou. O Walter Delgatti também falou sobre a criação de uma falsa ordem de prisão para Alexandre de Moraes, que era uma ideia para compensar Carla Zambelli, que queria alguma coisa para atacar Moraes e revelar suposta fragilidade da justiça brasileira. Delgatti conta que Zambelli ficou animada com a ideia, redigiu um documento e enviou para ele incluir no sistema. O hacker disse à PF que corrigiu os erros de português. Ai, cara, o Brasil é um país ótimo, né, cara? E emitiu o documento. Tu vê, né, cara? O cara tava tentando fazer, inclusive, coisa que não tá no como é que é? No job description, né? Não botaram isso nos requerimentos do emprego? Da vaga, no cato lá, né? Quando foi procurar, não tava correção de texto de português. E foi lá. Isso é proatividade, isso aí é a meritocracia. Isso é a meritocracia, ela leva a pessoa longe, por isso que ele fez isso. Tá milionário, cara? Que sensacional, cara. Ai. A deputada Carla Zambelli não se pronunciou até o momento. Não entendi muito bem esse negócio aqui, sinceramente, tá? Eu acho que isso aqui pode ter um monte de coisa que as pessoas falam também, que falam que consegue fazer, que fez, mas também não fez e não consegue, tá? Eu vou deixar a coisa no ar, aí vocês pensem o que quiserem.
Mas, a princípio, isso aqui era para de documento de ordem de prisão do Alexandre de Moraes, e o Delgatti inseriria esse documento no sistema da justiça. E aí os bolsonaristas iam pegar aquilo lá e falar, olha aqui, ó, tem uma ordem de prisão contra o Alexandre de Moraes. Seria uma ordem de prisão falsa, né? E aí vira aquele jogo de ganha-ganha, né? Porque se é verdadeira, tem que prender o Xandão. E se é falsa, nós, bolsonaristas, mostramos como o sistema é falho, né? Eu não entendi direito se o Delgatti conseguiu colocar isso dentro de algum sistema. Posso chutar que não, tá? Posso chutar que não. Não acho que a coisa seja desse jeito. Tá bom? Fica aí para vocês pensarem. Porque às vezes as pessoas falam coisas que, né, que não acontecem, ou que podem, ou que gostariam de ter feito, ou que faz sentido para a história, ou que, no fim das contas, não rolou, né? A soltura de Delgatti, né, deixou os setores do bolsonarismo apavorados devido à possível delação que o especialista em computação, Walter Delgatti, possa vir a fazer. Entre os prováveis alvos está o deputado federal Carlos Zambelli, claro, de quem Delgatti cuidou das redes sociais e de campanhas de financiamento por Pix durante as últimas eleições. O principal temor é que ele faça uma delação a respeito do envolvimento de Zambelli no episódio em que o Conselho Nacional de Justiça teve seu sistema digital invadido por hackers. Isso é um outro episódio, né? Então é isso, gente. Veremos o que acontece aqui. Eu acho que muitas vezes... aí a Fórum faz uma boa matéria aqui, né? Uma matéria longa, explicando, né? Também o Delgatti, né? Que é um personagem aí que aparece no público quando foi preso pela Polícia Federal sob comando do Sérgio Moro, não nos esqueçamos disso, né? Acusado pela Polícia Federal de ter sido uma das pessoas que fez a interceptação lá dos celulares que deram origem depois à Vaza Jato e depois ensejariam lá a operação da Polícia Federal, a operação Spoofing, tá? E aí o Walter Delgatti tem essa vida aí aventurosa, né? Muito bem. Ai, como é bom dar risada, né? Agora vamos para coisa mais séria aqui, ó. Notícia lá do NSC Total, que é um meio de comunicação de Santa Catarina. Neonazistas de 4 cidades de Santa Catarina são alvos de busca em operação interestadual. Essa operação aconteceu também no Rio Grande do Sul, em cidades gaúchas. Investigados em Santa Catarina de integrar em grupos, investigados em Santa Catarina por integrar em grupos, né? Tem um errinho aqui. Eu sou muito chato com essas coisas, cara. Me desculpa. Não é nada, não é para pegar no pé de ninguém, não, mas é que eu não consigo ler se tá. Por integrar em grupos neonazistas, foram alvos de busca e apreensão em uma operação interestadual deflagrada pela Polícia Civil. Em Santa Catarina foram cumpridos mandatos em Florianópolis, Blumenau, Joinville e Curitibanos. Foram cumpridos 15 mandatos de busca e apreensão ao todo, o que se estendeu a mais 6 cidades em outros 3 estados. Praia Grande, São Paulo, Curitiba, Maringá e Marialva, no Paraná, e Nova Petrópolis e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Foi recolhida com a operação uma grande quantidade de artigos de cunho nazista e extremista, 4 armas de fogo, munições, celulares e computadores. Além disso, 2 suspeitos foram presos em flagrante, ambos fora de Santa Catarina. Na cidade gaúcha de Nova Petrópolis, uma mulher foi presa por resistência ao disparar com uma arma de fogo contra os policiais que cumpriam a ação. Na residência dela foram apreendidas 2 armas, munições e objetos de cunho nazista. A outra prisão ocorreu em Maringá, onde um dos investigados foi flagrado com posse irregular de uma espingarda calibre 12. No local também foram apreendidas munições, mais material nazista e dispositivos eletrônicos. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil descobriu uma estamparia que produzia camisetas com símbolos nazistas e supremacistas. O material também foi apreendido. Então, uma grande operação, né? Aliás, o NSC Total teve uma atitude aqui que eu achei muito boa, que é o seguinte. Essa imagem aqui, ela foi desfocada pelo veículo, né? Ela está circulando livremente em vários outros veículos. Então, é uma discussão a se ter também sobre como a imprensa divulga esse tipo de material. Eu não tenho a resposta, não sei se está certo como está sendo feito, se não está. Tem muita ciência envolvida por trás dessa discussão também, então não é só uma coisa se eu acho, se você acha, quem acha,
Tem muita gente especialista no assunto debatendo isso há décadas, né, sobre como divulgar esse tipo de notícia. Então, interessante a posição do veículo em ter borrado essa imagem para eventualmente não dar mais divulgação, mas vocês podem ver, né, por trás disso aqui o que tem, né? Tem bandeira, tem camiseta, tem um monte de coisa que foi apreendido durante essa apreensão. Tem nomes, tem por acaso escrito na matéria bandido, Não. Assassinos? Não tem Nada? nomes de ninguém, e isso aqui tem mais caro, Pedro Falcão, de ser release da polícia, porque essa matéria está meio replicada em vários lugares do mesmo jeito. Então, por enquanto, não parece que tenha tido investigação própria de nenhum veículo jornalístico, parece que é basicamente informação que foi disponibilizada pela Polícia Federal, por enquanto, né? Vamos lá para a revista Fórum. O Ministério de Damares desviou verbas da atenção a mulheres vulneráveis para laranjas. Um relatório da CGU apontou na terça-feira que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, comandado pela hoje senadora Damares Alves, do partido lá do senhor Edir Macedo, da Igreja Universal, o Republicanos, liberou dinheiro para 2 ONGs envolvidas em esquema de falsificação de documentos, contratações irregulares e desvios dos recursos. As verbas deveriam atender a projetos sociais, mas foram parar nas contas de laranjas. Em teoria, o dinheiro repassado pelo Ministério da Damares às ONGs Instituto de Desenvolvimento Social e Humano do Brasil e Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano deveria cobrir o programa de formação profissional para adolescentes e mulheres internas do sistema penitenciário e de vítimas de violência. No entanto, a verba acabou indo para empresas de fachada. Lembrando que o ministério desta senhora, durante a pandemia, mandou um monte de dinheiro para ONGs, aspas, né, religiosas, que estavam liberadas durante a pandemia para ir até a região amazônica, entrar em contato com comunidades isoladas para fazer o quê, Pedro Falcão? Conversão de indígenas para o cristianismo. Obviamente, isso levou vírus e um monte de coisa durante a pandemia para essas pessoas, né? Então, a senhora Damares Alves tem na sua ficha, para além desse novo caso, outros casos também bastante complicados, né? Gente, ó, notícia de ontem que demos aqui no ICL, em primeira mão, né? Aliás, demos no ICL ontem de manhã e demos também na nossa newsletter A Grande Guerra, né? Deixa eu abrir aqui, porque eu não tinha colocado ainda este link, que é o link que importa. Então, ontem de manhã, nós divulgamos em primeira mão que a Six, a usina de processamento de xisto, que era da Petrobras até o ano passado, foi vendida para o grupo canadense da Forbes em Manhattan, que é um pessoal muito esquisito, tá? Que é o que eu posso falar, para não ter problemas, né? É um pessoal muito esquisito, vocês podem aí, na cabeça de vocês, transformar essa palavra em outra coisa, como desejarem, como bem quiserem, né? Esse pessoal foi final de novembro do ano passado, finalzinho do governo Bolsonaro, privatização feita a toque de teram a empresa pelo valor equivalente a 1 ano de lucro da própria empresa. Só que o grande interesse dos caras ali não era a usina, que está localizada em São Mateus do Sul, no Paraná, mas uma tecnologia desenvolvida pela Petrobras chamada Petro Six, dos derivados das pedras comumente chamadas de xisto, né? Muito bem. O que é que aconteceu que a gente denunciou ontem lá na Grande Guerra e também no ICL? Nós também, né? Ela não é totalmente estatal, mas ela é parte dela, é estatal. E essa empresa que comprou durante o saldão do Guedes paga uma grana mensal para a Petrobras continuar administrando e, na prática, tocando a fábrica, fazendo com que a fábrica pudesse produzir óleo, por exemplo. Sabe o que os caras fizeram? Não pagaram. Isso tudo está documentado, tá, gente? Tudo está documentado. A Petrobras não aceitou e agora, sabe o que os caras estão tentando fazer? Pagar a dívida em óleo, tá? Óleo de onde? Óleo extraído da fábrica que eles compraram. Então, de novo, para quem não entendeu o caso, o senhor Paulo Guedes, o senhor Bolsonaro foram lá e venderam uma fábrica da Petrobras, que era uma fábrica ativa e muito lucrativa. Motivos para vender? Nenhum, a não ser aqueles que podemos imaginar, tá?
Venderam a fábrica. Um grupo foi lá e comprou a fábrica. Esse grupo não tinha condições de tocar essa fábrica. Não tinha engenheiro, não tinha operário, não tinha gente do administrativo, não sabe tocar. Ninguém compra uma fábrica desse tamanho e no dia seguinte sai todo mundo e entra uma equipe nova, tá? Não é assim. Beleza, a Petrobras assinou com eles e falou, tudo bem, a gente toca a fábrica para vocês. Isso tem um custo. Os caras deram um calote na Petrobras, não pagaram, né? Pagaram uma parte porque foram quase que obrigados a pagar. A Petrobras agora cruzou os braços e falou, não, os nossos trabalhadores não trabalham mais, a fábrica está parada, e aí o comprador chegou lá e falou o seguinte, então eu pago você com óleo. Que óleo? O óleo que o seu trabalhador da Petrobras extraiu da fábrica que era sua. Não é uma coisa genial? Sensacional como os caras são profissionais na picaretagem. Sinceramente falando, né? Porque não dá para escolher outra palavra a não ser essa. Muito bem. Isso está repercutindo na imprensa. Se tivéssemos aqui trilha sonora, poderíamos tocar a música de Aleluia, né? Não temos, né, Pedro Falcão? Só aquela coisinha, Aleluia, não tem, né? Que pena. Aliás, a gente tem que começar a ter essas coisinhas, Pedro Falcão, né? A coisa, claro, está se espalhando pela imprensa no modo aleluia, né? Aleluia. Eu achei, sinceramente, que não iam falar sobre isso, porque da outra vez que a gente já denunciou aqui o caso da PetroSix, lembrem, é o caso que envolve o pai da juíza Gabriela Hart, em um caso de espionagem industrial, onde roubaram de dentro da fábrica, isso aqui está sendo investigado, então supostamente roubaram de dentro da fábrica segredos industriais da Petrobras, incluindo aí o PetroSix, para patentear com outro nome em outros países, tá? Esse é o caso. Daquela vez a imprensa no geral ignorou. Para que a gente vai falar nisso, né? A imprensa brasileira, aliás, ela tem um problema que ela é muito autorreferente, né? Eu acompanho a imprensa no mundo todo, trabalho, e é impressionante como a imprensa brasileira é autorreferente. O veículo X só fala dele próprio. Então, assim, é muito raro. O Globo só fala do Globo. Conforme revelou o Globo, conforme obteve o Globo, conforme fez o Globo. E aí, se não tem como fazer isso, aí dá uma matéria, eventualmente sem dar crédito. Por exemplo, né? Por exemplo, esta matéria foi dada pelo Globo ontem, 1h43 da tarde. Petrobras leva calote de 140 milhões após vender a refinaria do Paraná. O valor não está certo para início de história, porque pelos documentos que a gente obteve ontem, a compradora pagou parte da dívida, então 147 milhões é a dívida total, tá bom? Que na verdade não é 140, é 137. 137 milhões. Um valor em aberto a ser discutido, não totalmente fechado, mas é isso. Mas os caras pagaram uma parte disso. Então, para começar, tá errado. Mas não tem crédito. Assim, quem deu essa informação? Quem foi atrás? Né? Eu reclamo mesmo. Reclamo mesmo. Sabe por quê? Porque eu acho, primeira coisa, mesquinho. Isso aqui é mesquinho você não dar crédito. Porque, afinal de contas, teve o trabalho de alguém que foi lá, trabalhou, falou com fonte, conseguiu documento, publicou. E esse alguém não foi você, né, Globo? Então foi outra pessoa. Então, primeiro, é mesquinho você não fazer isso. A imprensa brasileira é uma das mais autorreferentes do mundo. Qual é o problema? Você está informando mal as pessoas que consomem o seu jornal. Essa é a verdade. Você está desinformando as pessoas. Porque, sim, importa de onde a informação veio. Né? Porque você vai dar credibilidade à informação. Olha, isso aqui veio de tal lugar, que tem tais e tais documentos. Olha aqui o que eu fiz ontem, né? Aqui é um praxe, na verdade, que eu costumo fazer. Tá aqui a matéria de ontem, que basicamente é a matéria que o Jornal Globo está replicando sem falar de onde veio, né? Surgiu por ação espontânea da natureza. Olha aqui ó, o que eu fiz ontem. Que beleza, ó. Tem os documentos na íntegra para baixar. Olha aqui, ó, o comunicado da Petrobras na íntegra. É só baixar, então o jornalista pode ir lá baixar, pode fazer a própria matéria, pode confirmar nas fontes primárias, não precisa nem acreditar em mim se não quer, não tem problema nenhum. Tá aqui o documento na íntegra, oficial da Petrobras. Tá aqui o outro contrato da Petrobras na íntegra. Aqui, ó, é só ir lá baixar. Vai lá, você faz assim, ó, vai lá, baixa, né? Clica em download, baixa o documento aqui, vem cá. Baixa o documento, lê todo ele, contrato de suporte temporário, de administração, apoio técnico, barará, tá aqui, ó. Faz a sua matéria e fala o seguinte, os documentos foram obtidos na newsletter A Grande Guerra e foram divulgados com exclusividade no ICL Notícias. Qual o problema? Eu posso garantir
Nunca vi ninguém morrer depois de dar crédito em matéria. Nunca vi. Não vi. Se tem algum caso, vocês, por favor, me mandem. Nunca vi jornalista ir parar no hospital. Isso vamos deixar bem claro. Em geral, não é decisão dos repórteres, tá? É decisão de editores. Nunca vi editor ir parar no hospital por não ter dado crédito para matéria de outras pessoas. O que a gente faz no Desperta aqui o dia inteiro, Pedro Falcão? Fica lendo, olha aqui, ó. Qual o problema? Globo News, página 12, Valor Econômico, Brasil de Fato, DCM, Band News, New York Times, tá todo mundo aqui. Qual o problema? Se foi o New York Times que foi lá e fez uma investigação, reporta-se ao New York Times. É assim que funciona. Né? Para além de tudo, a gente corre muitas vezes risco, toma processo, né? E aí os caras faz de conta que não existe e vamos dar uma matéria como se ela nunca tivesse existido, né? Felizmente, a Folha deu a matéria também aqui, Petrobras suspende serviço em refinaria privatizada após calote de sindicato, né? Isso aqui é a matéria do Rafael Balago, mas, de novo, geralmente essas decisões não são dos repórteres, os títulos são dados por editores no geral. Não é de sindicato. Não precisa disso aqui. Não precisa. Por que não precisa? Por que não precisa? Porque o serviço está suspenso, a refinaria está parada. É uma constatação material da situação. A refinaria está parada. Então, não precisa dizer o sindicato. Ela está parada, ela não está funcionando. Não precisa ninguém dizer isso para você. A própria Petrobras fez um comunicado falando que a refinaria está parada, né? E o calote existe. A documentação foi publicada ontem. Inclusive a lista das prestações, né? Paga, não paga, não paga, em atraso, está tudo publicado. No ICL Notícias primeira edição ontem, a gente publicou a tabela. Eu peguei a tabela produzida pela produção do ICL e coloquei nas minhas redes sociais. Então não precisa do sindicato. Isso aqui enfraquece a história. Uma grande história que é Petrobras toma um calote após privatização, né? Após privatização, Petrobras toma um calote de empresa compradora e refinaria está parada. Isso poderia ser uma manchete. Quando você coloca um sindicato, fica uma coisa assim, mas outra pessoa pode dizer que não. Né, Pedro Falcão? Então, assim, diz fulano. Então você não está afirmando, e você não precisa disso, a refinaria está parada e o calote existe. Você não precisa se apoiar numa muleta que enfraquece a história. Porque você abre margem para a pessoa que lê pensar assim, mas isso aí é o que estão dizendo esses vagabundos do sindicato, né? Você pode dar um foco no sindicato, para ver que sindicato que é, o que é, e não Exato. o que aconteceu em si. Exatamente. E aí fica aquela coisa, isso aí é o que estão dizendo os vagabundos lá do sindicato, né? E tô fazendo uma brincadeira, claro que o pessoal do sindicato não é vagabundo. Vagabundo é quem não paga a conta, né? Vagabundo é quem dá calote. Então a Folha está repercutindo, o DCM também repercute aqui hoje, né? Petrobras leva calote em privatização e paralisa a fábrica no Paraná. Aliás, a Folha citou ontem aqui o ICL, se eu não me engano, em algum lugar aqui. Cadê? Aqui, ó. Citou a gente ontem aqui, né? Bonitinho, por que não? Né? De novo, qual o problema? O que acontece? Você não vai passar mal, nada vai acontecer, né? O valor correto, olha aqui, ó. Por quê? Quando você faz igual o Globo, que você não vai atrás da informação primária, no caso lá na newsletter, onde os documentos oficiais da Petrobras estão lá, é só você baixar e ler. Aqui, a Folha de São Paulo, os custos totais de apoio à transição são estimados em 37 milhões, esse é o valor correto, né? Segundo o trecho do contrato revelado pelo jornalista Leandro Demore na newsletter A Grande Guerra, né? E aí, parabéns, Folha, mas ainda faltou divulgados com exclusividade pelo ICL Notícias, né? Afinal de contas, fazemos um trabalho em conjunto aqui no ICL, né? Ontem para... Oi? Deve ter um pouco de medo disso, né? Eu acho que, aliás, falando em medo, daqui a pouco eu vou falar uma coisa que vai acontecer no ICL Notícias primeira edição. Vocês fiquem aí, tá? Uma coisa bastante importante que vai rolar hoje. Quem já está acompanhando aí, que eu acho que o link, a produção lá de São Paulo pode nos falar. O link para o ICL Notícias primeira edição já está publicado. Já está, será?
Dá uma olhada aí pra gente, Pedro Falcão. Se estiver, eu vou falar uma coisa importantíssima aqui. Não, acho que ainda não. Não, ainda não? Então tá tudo bem. Então tá aqui. Folha de São Paulo. Parabéns, né? Mas o sindicato não mereceria, né? Não precisaria. Então tá aqui repercutindo, né? No DCM, repercutiu também lá no Brasil de Fato. Petrobras leva calote em privatização e paralisa a fábrica no Paraná. Estatal informou petroleiros que o Forbes em Manhattan, que é esse grupo comprador, não cumpriu o contrato de compra e venda. Também aqui deram, né, o glorioso crédito, né? E eu reclamo mesmo, eu não me importo mais, mas eu reclamo, tá? Não me importo no sentido, né? Tudo bem. Mas eu reclamo, porque eu acho que é injusto. E não é só injusto, é errado. É eticamente errado. E aí espalhou-se também, né, em outros meios de comunicação. Aqui, Petrobras leva calote do comprador da Six, Rede Brasil Atual também. Petrobras leva calote de 140 milhões da compradora da unidade de xisto do Paraná. E por aí vamos lá no Jornal o Globo também, como eu mostrei para vocês aqui, essa aqui sem o crédito, né? Então, se puderem editar a matéria, colocar a fonte, e acho que a imprensa poderia começar a colocar os documentos na íntegra também, né? Como a gente fez lá, né? Aqui os documentos estão bonitinhos, aqui a pessoa pode ir lá, baixar. Não sei se é isso aí mesmo, acho que o Demore está exagerando. Então tudo bem, tá aqui o comunicado na íntegra. Não sei se no contrato diz que pode parar. Tá aqui o trecho do contrato. Mas eu acho que você tirou esse trecho do contexto. Eu quero ler o contrato todo. Tá aqui o contrato, é só baixar, faça o download, baixe, leia. Leia você próprio. Faça suas considerações, republique em outros lugares, coloca na rede social, faça o que quiser. Esses documentos merecem ser públicos, né? A gente está falando do nosso dinheiro. Quem é que está pagando neste exato momento os funcionários da Petrobras lá na usina de São Mateus do Sul? Você. Você. Essa usina deveria estar sendo operada pelo comprador, que comprou a usina na privatização, no saldão do Paulo Guedes. O comprador não tinha condições de operar, contratou a Petrobras para continuar operando e não pagou. Quem é que está pagando? O funcionário da Petrobras, que agora não está lá tocando o operacional da usina, ele segue recebendo salário, como deve ser, aliás, né? Quem é que está pagando o salário? A Petrobras. Quem é o grande sócio da Petrobras e controlador? Você. Né? Então nós estamos pagando uma conta de uma usina que nós vendemos. Sacou? E claro que não está todo mundo parado na usina, porque é uma usina gigantesca, ela precisa ser mantida, né? Você não pode chegar lá e desligar a luz do negócio, né? Ela não está em produção, mas há toda uma questão de segurança, né? A usina ela trabalha com vários procedimentos que você não pode simplesmente, as pessoas simplesmente não deixaram de trabalhar, todas elas, né? E aí a gente está pagando a conta de pato. O que acontece agora, não sabemos. O grupo Forbes em Manhattan quer, como eu falei, pagar essa conta em óleo produzido na própria usina que eles compraram. Óleo esse sendo produzido atualmente está parado, né? Mas até um mês atrás, que estava sendo produzido pelos funcionários da Petrobras essa que não estava recebendo dinheiro para isso. É uma decisão que cabe à diretoria executiva da Petrobras e ao conselho de administração. Atenção, conselheiros e diretores. Eu vou dar aqui uma dica, um conselho. Vocês tomem cuidado com o que vocês vão fazer com isso, porque o contrato fala claramente em multar a empresa em caso de atrasos e paralisação dos serviços em caso de inadimplência. Porque eu já ouvi por aí que eventualmente vai retomar o serviço, pode aceitar esse pagamento em óleo. Vocês abram o olho quem está na diretoria executiva e no conselho aí, hein? Porque no futuro isso aí pode cair em cima do CPF de vocês. Pode dar problema. Atenção. Demorei, só para falar aqui, o link já está publicado sim. O link já está comunicado, então é o seguinte. Estamos nos encaminhando para o final do programa. Como é que está a nossa audiência aí? Deixa eu ver se aqui hoje está 11.150. Muito bem. 11.150 pessoas. Gente, é o seguinte. Daqui a pouquinho, lá no ICL Notícias Primeira Edição,
vai ter uma coisa muito importante, então eu vou pedir que hoje, excepcionalmente, quem eventualmente não consegue sair do Desperta e ir para o N1, pode ir, tá? Porque estão tentando censurar o ICL de uma maneira muito pesada. Muito pesada. Falei com o Edu Moreira ontem, ele me explicou o caso, eu não vou adiantar o que é aqui, vocês assistam o N1 depois, mas o ICL está incomodando de fato. E, gente, esse tipo de coisa aqui não é qualquer lugar que dá, não. Ainda mais da maneira como a gente deu. Vocês viram como saiu nos outros lugares? Vocês sacaram a diferença? Aqui, ó. Olha a diferença disso aqui, tá? E isso aqui é bancado pelo que a gente fez no ICL ontem. Olha, saca a diferença e vocês vão entender depois no N1 por que é que o alto figurão... Tá publicado o nome do alto figurão no N1? No título do programa? Se estiver publicado o nome do alto figurão, eu vou falar, senão eu não vou falar. Vocês vão entender por que é que um alto figurão está tentando censurar de fato o ICL. Olha a diferença do que a gente publicou ontem. Privatizada da Calote na Petrobras. Fábrica está parada, tá bom? Empresa que se aproveitou do saldão da privatização do governo Bolsonaro, Guedes, deve milhões aos cofres públicos. Isso aqui é um jeito de dar notícia. Essa notícia, em geral, sequer é dada em outros lugares. Quando ela é dada como? A gente acabou de mostrar para vocês aqui na Folha de São Paulo, né? Petrobras suspende serviço em refinaria e é privatizada após calote de sindicato. Né? Então, é diferente ou não é? É. Tá o nome do figurão? Me diz se tá ou se não tá. Tá, então tá. Então segura aí. Daqui a pouquinho a gente vai pro ICL Notícias primeira edição falar do alto figurão da República que está tentando censurar o ICL de modo ostensivo e eu diria até agressivo. Lê em voz alta aí, ô Pedrinho, pra gente o título. Urgente. Arthur Lira parte para cima do ICL. Urgente. Arthur Lira parte para cima do ICL. Daqui a 10 minutos, o ICL Notícias primeira edição estará no ar e vocês entenderão o que exatamente está acontecendo. Uma pressão absurda e eu diria até bastante agressiva do senhor que se auto-intitula, que se acha o rei do Brasil, Arthur Lira, para cima do ICL. Por quê? Por conta do jornalismo que a gente vem fazendo aqui e por conta de coisas que publicamos, comentamos e opinamos no canal. Então fiquem de olho, a coisa é grave, o assunto é sério e para além de tudo, a gente vai precisar que a comunidade que assiste a gente aqui no Desperta, no N1, no N2, na cobertura das CPIs, em todos os programas, se una para tentar segurar a onda, porque a onda é grande, o rojão é pesado, o ICL, vocês sabem, é um meio independente, não tem publicidade, não tem anúncio, né? Tem um outro sistema para sobreviver, que é um sistema baseado em educação, coisa que essa gente odeia, né? Para além de tudo, é um sistema baseado em educação dentro do Instituto, coisa que essas pessoas odeiam. Então, daqui a pouquinho vocês vão entender o que é que Arthur Lira está fazendo para tentar destruir o ICL, porque é de fato isso que ele está tentando fazer, materialmente, na justiça e pressão política. É sério o negócio, é grave, fica por aí que daqui a pouquinho a gente vai explicar lá no ICL Notícias primeira edição. O Edu Moreira vai estar lá, vai explicar tudo para vocês, para a gente tentar se unir contra essa, tá? Muito bem, então teve pelo menos repercussão na imprensa, né? Como você reclama, Leandro? Teve repercussão, você ainda reclama, eu reclamo mesmo, porque meu trabalho é reclamar. Vamos lá rapidamente passar pelo New York Times, uma manchete interessante do New York Times hoje, né? A extrema-direita nos Estados Unidos, que está um pouco perdida, porque não sabe se o Trump vai poder concorrer ou não, se tem um candidato que possa ser o candidato que substitua o Trump nas eleições. Agora ela está tentando se movimentar dentro do orçamento da defesa nos Estados Unidos para usar parte do orçamento da defesa dos Estados Unidos para acabar com os programas de inclusão nas Forças Armadas. Virou uma das grandes batalhas da extrema-direita
nos Estados Unidos, o que eles chamam de woke, agenda woke, que é o que a gente chama aqui no Brasil de, como é que é? Identitarismo, né? Que muita gente usa isso pejorativamente, né? Ah, vocês ficam aí defendendo o identitarismo, como se fosse uma coisa menor, insignificante, como se não fosse um problema social. Nos Estados Unidos está sendo usado principalmente contra a comunidade trans, né? Comunidade LGBT, está sendo grande foco agora, e eles estão tentando tomar o controle lá de parte do orçamento da defesa para ir para cima do exército, porque estão dizendo o seguinte, essa galera aí, esse pessoal aí, né? Eles querem acabar com as instituições dos Estados Unidos, e o exército é um grande exemplo disso, né? Então essa é a grande batalha, é uma batalha ainda dentro daquilo que a gente chama de guerra cultural, né? Ainda é a grande guerra cultural, e isso está sendo visto nos Estados Unidos como uma preparação, claro, para as eleições do ano que vem, que o Biden vai concorrer à reeleição, mas não sabemos exatamente ainda quem será o candidato da extrema-direita nos Estados Unidos, porque o Trump está numa condição que não sabe se vai poder concorrer ou não. Muito bem, vamos lá para 3 notícias muito rápidas da Bloomberg Linha. Primeira notícia, mineradora chinesa planeja abrir unidade para exploração de lítio na Argentina. A chinesa Jin Mining mira as grandes reservas do mineral no país usado em baterias de carros elétricos. Gente, atenção para isso aqui. Essa é uma das grandes batalhas que a gente vai ver nos próximos anos no mundo, tá? Minas de lítio. Tem na América Latina, a Argentina tem, ainda não são exploradas, né? O governo argentino tem uma questão séria, porque talvez não conseguirá explorar o Estado, porque não tem dinheiro. Vai ter que abrir para iniciativa privada, isso vai ser uma batalha absurda. Já tem notícias por aí, inclusive dizendo, meio plantadas na imprensa mundial. Eu li ontem na The Economist, se eu não me engano, até esqueci de separar hoje para a gente aqui, dizendo que essa questão de não ter suprimento suficiente de lítio e outros minerais vai atrasar a economia verde, vai atrasar a transição para uma economia mais ecológica, e isso prejudica o planeta. Isso é um modo de dizer o quê? Empresas privadas ou estatais, grandes estatais de outros países, vão fazer de tudo para botar a mão nesses recursos naturais, principalmente na América Latina e em outros lugares do mundo, claro, que fazem mineração desse tipo de material. Então, olho nisso, que isso aqui é talvez a grande batalha da mineração nos próximos muitos anos, tá? Mais que ouro, mais que outras coisas. Porque isso aqui é fundamental para a transição verde e tal, e não só isso, é fundamental para o capitalismo no geral, né? Tudo hoje funciona na bateria, os nossos computadores, celulares, carro elétrico, o ônibus, um monte de coisa, né? E cada vez mais vai ser assim. Gasoduto Néstor Kirchner, que busca créditos do BNDES, entra em operação na Argentina. A primeira etapa do projeto tem 573 quilômetros, foi inaugurada e atravessa 4 províncias na Argentina. Estima-se que a economia na importação de gás será de $1 bilhão ao ano lá pela Argentina. O Brasil eventualmente pode entrar nesse negócio. E vai mandar dinheiro do BNDES para o Kirchner, para o Fernandes. Não é assim que funciona, para quem não entendeu ainda. O BNDES eventualmente pode emprestar dinheiro para empresas brasileiras que vão vender os seus serviços e produtos na Argentina, tá bom? Então essa é a lógica do sistema. O BNDES recebe esse dinheiro de volta com juros da maneira como qualquer banco faz. Só que como é um banco de fomento, os juros eventualmente são menores, tá? Não é pegar dinheiro do Brasil e jogar na Argentina. Então, se o seu tio Minion no grupo de WhatsApp falou isso, você agora sabe que você pode desmentir. E uma última aqui, calor recorde no verão europeu ameaça transporte fluvial e geração de energia. O continente experimenta onda de calor que reduz os níveis e aquece temperaturas de alguns dos principais rios usados para a economia local. Preocupação climática também lá na China, né? Notícia do China Daily. Temos que encerrar a nossa rede, Pedro Falcão? Daqui 1 minuto, né? O China Daily publicando aqui uma matéria sobre um verão extremamente quente, alarmante e urgente na China, né? Mostrando aqui que tem temperaturas em cidades chinesas que passaram de 40 graus ontem, tá? 40 graus. Várias prefeituras falando para as pessoas
não saírem às ruas. Na Índia, centenas de pessoas estão sendo levadas aos hospitais com temperaturas que chegaram a 43,5 graus, problemas de aquecimento extremo também na Espanha, na França e na Alemanha, todos sofrendo uma onda de calor nesse verão, que no Reino Unido é o junho mais quente da história desde 1884. Não é o mais quente dos últimos 10 anos. É o mais quente desde 1884. Atenção nisso, eu sempre peço, gente. Espalhem essas notícias sobre emergência climática. Muito bem, a gente vai se despedir da nossa rede. Nos despedimos e depois ficamos mais um minutinho com vocês aqui para dar o tchau final. Então, muito obrigado, pessoal, que nos acompanhou na TVT em São Paulo, na Rádio Brasil Atual em São Paulo e na TV Querimoré da Bahia. Estamos encerrando o Desperta na rede hoje. Nós voltaremos amanhã às 7 horas da manhã ao vivo. Obrigado, gente. E para fechar, para quem tiver curiosidade para saber, né? Vocês lembram dessa imagem aqui, ô Pedro Falcão? Tá com saudade disso aqui? Não, eu também não. Gasolina a 7,59, né? Isso aqui, na época, foi a cidade que teve a gasolina mais cara do Brasil, né? Chegou a ser mais do que isso, tá? Eu sugiro, quem tem saudade dessa época, a gente podia montar uns postos no Brasil, Pedro, com esse valor de gasolina. Daí o bolsominion que quer ir lá abastecer o carro, ele vai lá, ele paga 8 pau na gasolina, né? O valor real da gasolina vai para o posto, e o excedente que ele está pagando, né? Porque o bolsominion, como diz o deputado lá no grupo de Zap, escrito pelo Shakespeare, não é otário. O excedente que ele está pagando, a gente pode usar, por exemplo, para um fundo para reforma agrária, né? Para comprar comida para quem tem fome. Não pode ser uma boa ideia? Vamos montar alguns postos de gasolina no Brasil. O cara tem saudade de pagar 8 pau a gasolina. Vai lá, paga. A gente vai usar o excedente, né? Para dar dinheiro para quem precisa. Para quem quiser dar uma olhada aí por curiosidade ou para se organizar na vida prática, o UOL publicou uma lista de produtos que ficam mais baratos em junho, porque ontem foi oficialmente divulgado que o Brasil teve deflação, né? Ou seja, a inflação não só subiu, como ela desceu, tá? Então, quem quiser saber mais os produtos que estão nessa lista, óleo, leite, carne, diesel, veja os produtos que ficaram mais baratos em junho, divulga o UOL lá e tem uma lista aqui, né? Olha que legal isso aqui, ó. Baixa aqui, pá. Produtos alimentícios, né? Manga, óleo de soja, feijão carioca, alface, banana, enfim, tem um monte de coisa, vocês podem dar uma olhada lá, que baixou bastante. Procure no seu mercado e enche o saco se os caras não baixaram os preços, tá bom? Acabou. Encerrou. Este foi o Desperta ICL de hoje. Muito obrigado pela companhia. Amanhã, às 7 horas da manhã, estamos de volta. Agora você fique com o ICL Notícias, primeira edição, que o Eduardo Moreira vai explicar tudo sobre a pressão absurda e agressiva que Arthur Lira está fazendo para tentar calar e, no limite, destruir o ICL. É sério o negócio, gente. É séria a coisa. Pula para lá que eu vou conectar também para assistir o programa. Tchau.